E Boa aí, noite. Boa boa noite, irmão. noite. E aí, como é que você tá, cara? Que honra estar aqui contigo. É bom demais te receber, irmão. Tu é doido. Desde o Tava início que eu tava até. aqui te chamar, pô. É, Deixa, deixa o pessoal entrar aqui, deixa eu ver se entrar mais gente pra gente começar a brincadeira. show de bola. Como é que tá? Estás bem? Tudo bem, correria, né? Muitos rituais, muita magia pra fazer, Falo não. instruções. Tá corrido demais aí esses dias. Ela O tá pessoal bom. tudo querendo namorar. Quando vai chegando o dia dos namorados, é que a demanda de magia de amor aumenta, né? Aí aqui, É você que faz engraçado. Não quimbanda só deve de ser até amor, né? mais, né? Não só de amor, destruição também. Ah, Separar casal. para separar a galera também tem muito, também tem muito. E para você que faz Kimbanda, deve ter uma demanda maior ainda, né? É. Toda hora aparece um. Deixa eu ver Boa se entra mais gente noite. aqui pra gente começar a brincadeira. Até minha namorada tá aí. Eu tô ouvindo aqui igual um testemunho de Jeová. Já ouviram a palavra de Telema hoje? Tem um minutinho para ouvir sobre Telema e Aleister Crowley hoje? O Papa Aleister Crowley. Sim. Eu ia botar até minha estela aqui atrás que eu tenho aqui em casa. Para deixar, para compor melhor, né? A pessoa quer uma macumba. Ah, com a gente aqui sempre vai ter macumba, né? O tempo Sempre vai todo. ter macumba. Tá, só mais Daqui um a pouco, pouquinho ver se entra alguém. daqui a pouco até o Alan aparece aí também. Ele acabou de falar aqui. Olha aí, acabou de entrar. Tava falando no diabo, não morre mais. Conjurei ele. Ó pra aí. O Alan é meu pai, praticamente. Benção, dá benção pra ele. Alan tá emocionado hoje, vai chorar pra caramba ele. Ele vai se emocionar. Só faltou um da Trindade. Aí só faltou o Alan na live pra fechar. Fechou e já era. Fica até amanhã falando. Aí assunto tem, os três juntos. Quer entrar na live aí não, Alan? Enquanto Salomão assim, cachorro de série. Pronto, se apresenta aí, pessoal. Pra quem te Então, conhece. pessoal, boa noite. Sou o Frater Anubis, Felipe, nome pessoal. Eu sou um mago telemita, sou telemita já desde meus 15 anos de idade, digamos assim, foi quando eu comecei a conhecer Telema. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre o que seria, né? E desde então me encontrei muito nesse caminho, né? Um caminho de filosofia magística, de vida, né? De liberdade. É simplesmente fascinante, né? E assim, se a gente for começar a falar de Telemann, a gente tem que começar a falar da figura emblemática, né? Aleister Crowley. Né? A gente começa lá com ele, né? E para quem não sabe, né, o Aleister Crowley ele viveu ali na era vitoriana, foi um grande magista, escritor, poeta. Ele foi um cara que viveu ali uma época de muita repressão religiosa, né? E fez parte ali de um panteão de grandes magos, né? Dentro da Golden Dawn, a ordem iniciática, né? A ordem da Golden Dawn, onde eles trouxeram a Goetia, por exemplo, né? Escreveram pra gente aí, escreveram muitas coisas, muitos rituais iniciáticos, muitas ordens iniciáticas partiram também dali. E a história começa na lua de mel do Aleister Crowley, né? Quando ele estava lá no Cairo com a esposa dele, a Rose Kelly, e caminhando pelo Museu do Cairo. Antes disso, na verdade, ele estava tentando fazer a esposa dele ver silfos, fez 1000 rituais para ela ver, ela não conseguiu ver, ficou meio. Mediunidade dela deve ter aberto pra caramba, começou a ouvir coisa. E aí, quando eles estavam andando no Museu do Cairo, eles passam pela Estela da Revelação, né? Que é a estela de número 666, curiosamente. E aí ela recebe ali, resumidamente, né, algumas vozes chamando ela para instruir que o Crowley fizesse um ritual específico. Né? E
Crowley, de começo, achou aquilo uma grande baboseira, porque, apesar de um grande magista, ele também era muito cético com muitas coisas. E ela insistiu, ele acabou fazendo, não deu certo da primeira vez, né? O ritual foi feito de dia, estava muito barulho da rua, ele não conseguiu. Então ele foi instruído a fazer o ritual à noite. E ali sucedeu os 3 dias da escrita do livro da lei, né? Que para Telemann é o livro sagrado, é o livro central da filosofia de Telemann. Onde o Crowley recebe ali a presença de Aiwass, que seria o grande escriba dos deuses, do grande rei do Aeon. E ali ele recebe ditado ali o livro da lei em 3 capítulos, 3 dias, cada capítulo escrito em um dia, proclamando o novo Aeon. E aí a história começa a partir daí, né? Do que seria Telemann. Telemann nada mais é do que vontade em grego, né? E nos impulsiona principalmente a seguir a nossa verdadeira vontade, né? Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, amor é a lei, amor sob vontade. É a lei máxima, né, do que nós devemos seguir como vontade, de fato, fazer o que nós queremos, né? Só que nós não temos o direito de fazer absolutamente nada a não ser nossa vontade. E é interessante, Rick, porque falando já só dessa introdução a Telemann, a gente já cai primeiramente no superficial do que é muito compreendido por muitos, do que seria fazer o que tu queres, né? Seria os seus desejos, fazer o que me dá na telha, vou sair, vou bater no meu inimigo, vou tacar fogo numa igreja. E não é bem assim, né? A verdadeira vontade ela é até exposta em outras filosofias e até religiões, como a sua missão na Terra, seu destino, sua missão na sua encarnação e nas Processo encarnações. kármico, né? Então ela está atrelada à sua divindade interior, né? Atrelada ao seu eu transcendental, aquele que sobrevive às encarnações, né? E muitas das vezes a vontade expressa, a vontade manifesta por nossa divindade, que é a vontade que pertence à lei, muitas das vezes ela não está alinhada com os nossos desejos. Sim. E aí é que muitos tomam o tombo, né? O tombo na própria vontade, né? Que é acabar negando a vontade, segue o ego e acredita que aqueles desejos ali são a vontade, na verdade não. E então renunciar os seus desejos, os seus apegos, é um dos primeiros passos, né, para se seguir em Telemann, seguir a verdadeira vontade. A gente consegue falar mais um pouco aí. A galera tava falando sobre tacar fogo em igreja, que isso? Se eu tacar fogo em uma igreja evangélica, eu ajudo. Não faça isso não, mas me chama, pô. Não faz isso não. Mas se me convidar, eu vou só por experiência mesmo. Só pra ver. Só pra olhar. Mas é engraçado porque eu vejo o quanto o pessoal às vezes não se aprofunda. Tipo, eu tenho muitos amigos que criticam muito o Telemann, né? Tanto que vê que eu tenho a Estela aqui e tal, na casa, no terreiro. Porque eu comecei estudando sobre Telemann também. Eu estudei muito sobre Telemann no início. Ah, é legal. Eu tenho vários livros, vários apostilos, um monte de coisa de Crowley. E aí eu vi que era sempre muito mal interpretado, porque o pessoal não entende que o pessoal, quando vai estudar Crowley, sempre é muito anacrônico, né? O pessoal tem essa mania de fazer isso. Tipo, falar dele como se ele vivesse na nossa época, e não é. Tem que entender que muito do que a gente tem hoje como conhecimento é porque ele e muitos outros foram atrás, estudaram. Então ele é muito tido como louco, né? E todos nós somos tidos como loucos socialmente. A gente fica em casa aqui chamando, conjurando demônio. Muita gente acha que a gente é perturbado, pô. Exatamente. Então tem que entender que na lógica dele também, tem que entender que muita coisa ele foi autodidata, né? O conhecimento veio através dele dos deuses. Muito claro que ele tinha uma base grande de conhecimento, mas muita coisa veio através da própria inspiração dos deuses. E aí você vê o quanto isso acaba sendo mal interpretado, né? Porque o pessoal não entende que para a gente fazer o que faz hoje, alguém teve que construir a base, né? Exatamente. E eu acredito que muito da má interpretação do que é a vontade, do que é Telemann, e até mesmo interpretar a própria vida do Crowley,
é uma, é uma renúncia à espiritualidade própria, né? Porque Perfeito. tem que abrir mão de algo. Não existe na espiritualidade, em qualquer linha que se siga, pode ser em Telema, pode ser no Não tem meio satanismo, termo. pode ser na Quimbanda, pode ser no que for, você tem que abrir mão de alguma coisa. Não dá para viver a sua espiritualidade no banho-maria. E esses caras, tipo o Crowley, eles foram a vanguarda de muita coisa. Eles foram os primeiros a testar coisas e até atualizar rituais, métodos, Sim. trazer filosofias para dentro da nossa nova era, dentro de uma estrutura da nossa era, que não tinha na internet igual a gente tem hoje, em que baixa um PDF, Goethe a E até passo a os que a passo gente do baixa Frater foram eles Manoli. que organizaram. Não, exatamente, né? Então, assim, os caras, eles se debruçaram em livros, em experiências, em epifanias, em êxtases absurdos para alcançar filosofia. Estudou muitas filosofias, né? Estudar filosofia é algo que eu até falo com a Alan, né? A filosofia é a nossa base, né? E Telemann tem Eu muito falei disso, isso dessas ontem aqui. nuances, as nuances filosóficas do fazer o que tu queres, mas o que significa isso, né? E você começar a questionar filosoficamente todas as afirmações que vão chegando até você. E aí você vai encontrando algo transcendental, algo além do que aquela palavra quer dizer de fato. E quando vem isso, né, eu estava até conversando num grupo sobre vontade, né, e como a vontade, ela, por mais que ela seja um êxtase de liberdade, ela é uma obrigação muito estrita, ela é muito restritiva até, de certa forma. Sim. Porque no mesmo livro da lei diz que tu não tens direito a não ser fazer a tua vontade. Então, o nosso direito é fazer a nossa vontade para sermos livres. Mas se não fizermos, estamos contra a nossa própria natureza. E a vontade é isso, a nossa natureza. Qual é a nossa natureza? E toda essa filosofia vai concatenando com assuntos muito, muito complexos. Né? Eu estava conversando até com a minha namorada, que deve estar aí presente na live, sobre alguns questionamentos iniciáticos, como quem tu és, para onde você vai, de onde você veio e o que você busca. Parecem perguntas muito simples, mas quando você traz uma linha de encarnações, numa linha transcendental de verdadeira vontade, de para onde você está indo como Deus, não como o Rick ou eu, como Felipe, como Fraterno, não, é além desse recorte kármico de Malkuth, né, do plano terreno, de todas as encarnações, do porquê você existe aqui, de onde você está vindo e para onde você está indo e qual é o seu objetivo. Responder essas perguntas, elas são pilares muito fortes de um caminho iniciático em Telemann, porque é reconhecer a sua natureza. Né? E quando a gente fala sobre isso, a gente está também falando sobre transcender a sua consciência de modo que a própria magia que você faz entre em acordo com sua própria natureza, né? E aí eu estava até conversando com o Alan uma vez sobre Goetia, né? E a gente estava falando sobre o quanto a gente consegue mudar na Goetia, adaptar, porque tem vários sistemas. E assim, claro, um exemplo bem resumido, né, do que seria. Mas eu estava até conversando com ele que ele tem uma afinidade muito grande com magia nórdica, com mitologia nórdica, etc. E eu já tenho uma outra afinidade mais telêmica. E aí eu estava falando com ele, poxa, imagine um sistema 100% nórdico, sabe? E dentro daquele microcosmo dele, da natureza, do que ele acredita, e até do que eu acredito, os sistemas mágicos começam a se moldar, né? Não só na Goetia, mas a gente fala de qualquer outra, até o nosso dia a dia, né? Porque todo ato consciente é um ato mágico. A nossa vida vai se moldando à nossa verdadeira vontade. Então, algumas amizades, você já não faz tanto mais questão. Alguns hábitos, sim, vícios, começam a se perder, começam a se diluir. Então, você começa a perceber afastamentos que você vai fazendo, aproximações com outras pessoas, situações, coisas. O que antes você aceitava, hoje você não aceita mais. Então, é uma mudança na sua vida como um todo, né? Do início ao fim. Né? E para além das vidas, né? Então, Telemann toca nesse ponto muito sensível, né? Que é muito mal interpretado por um desejo carnal, mas ela não fala nada sobre carne, né?
E eu acho que isso é uma falha muito grande no desenvolvimento de muito magista, porque ele não começa pelo conhecimento histórico e filosófico da tradição. Ele quer começar só na prática e acaba que a gente que trabalha, a gente sabe que fica ponta solta, né? Fica sempre faltando um aprofundamento. E aí muita gente fica utilizando a magia para pedidos fúteis, a gente vê isso em ritual. Abrir ritual coletivo de destruição, no instante aparece alguém. Se você abrir de limpeza, clareza mental, conhecimento, dificilmente fecha o ritual, às vezes vai uma pessoa, duas, entende? Quando dá alguém, porque justamente geralmente... Quando dá alguém, ainda tem essa. Então, infelizmente, a gente, de certa forma, com o espiritual, somos prestadores de serviço. Mas para a gente que quer trabalhar com a espiritualidade, o magista tem que ter uma outra visão sobre. Geralmente, quando eu estou dando mentoria de magia, eu passo muitos livros de filosofia para a pessoa estudar. Aí o pessoal não entende muito bem, tipo, o próprio Dogma e Ritual de Alta Magia, o Grande Arcano, o Livro dos Esplendores, e por aí vai. Eu passo e o pessoal às vezes nem lê, pô. Aí eu fico, pô, velho, se tu quer ir pra prática direto, tu vai dar um passo maior que a perna. Ou não vai funcionar, né? Vai ter nem autoridade espiritual, vai estar fazendo só um teatro. Entende? Às vezes não vai ter o extrato, não entende os arquétipos, não consegue acessar o estado mental necessário, porque falta ali um conceito, um compreendimento de universo, às vezes diferente, né? Às vezes até uma leitura de Carl Jung já ajudaria, até para estudar tarô. A gente fala de tarô, né? Não precisa nem falar de Goethe, de rituais, até tarô mesmo, né? O tarô, quanto mais filosofia, mais cultura, mais história você vai absorvendo, mais significado você consegue tirar de uma carta. Às vezes você joga 2 cartas, você já vê tudo. E até vocabulário, pô. Exatamente. Então, até vocabulário. Então, alimentar para o mago, para nós que praticamos a espiritualidade, estamos ali, tanto dentro de um templo de magia cerimonial ou dentro de um terreiro, é a mesma dinâmica, né? A gente fica na busca insensata, a gente fica naquela busca, naquele incômodo do que eu estou fazendo. E por que eu estou fazendo isso? E isso que move, né? Que nos move. O Alan tinha perguntado ali com que idade eu comecei, com que idade eu fui para Telema, né? Assim, nunca foi algo muito do nada, assim, tipo, nossa, hoje eu sou telemita. Mas Telema foi inserida na minha vida muito cedo. Lá com os 15 anos, eu já comecei a ler um pouco sobre o Crowley, sobre Telema, e aquilo veio aos poucos. Mas eu digo que, conforme eu fui crescendo, alguns conceitos foram mudando, foram ganhando mais corpo, né? Mais significado, principalmente a vontade, o motivo de fazer isso tudo, do porquê, qual é a nossa motivação, né? E dos 15 anos até aqui, agora tenho 30 anos, então 15 anos aí de caminhada. E aí, conta a minha história de busca religiosa. Pode responder, Rick, sobre isso? Vai-se embora. Poxa, eu já passei por uma galera de religião aí. Assim, minha família, ela é da Umbanda e também é católica, né? Naturalmente isso. Então é muito sincrético já, né? O meu berço. Então eu cresci ali vendo... Eu tinha uma casinha de santo, né, em casa, que é muito comum em cidade de interior, principalmente, né? No quintal já tinha um quartinho e ali o tambor comia, né? Toda semana. E meu padrinho era o pai de santo dali. Então eu já ouvia, já via, então já tinha um pouco de contato, apesar de não entender muito bem. E aí chegou um tempo que minha família, minha mãe e meu pai, principalmente, se tornaram evangélicos, e aí eu acabei me tornando evangélico junto, porque era menor de idade. Fui ali criando laços de amizade dentro da igreja e tudo mais. E eu era adolescente e eu comecei a ler sobre ocultismo, Eliphas Levi, e já metia, colocava no computador de casa um bafomé grandão. Imagina, uma casa de crente. O meu e eu gostava.
Caveiras do Slipknot. E aí eu gostava, mas assim, era aquela meio a revolta do adolescente, né? E aí quando foi avançando, eu teve um curso de batalha espiritual na igreja evangélica, né? E aí botava tudo que era do diabo, né? Aí botava símbolo, sei o quê, e uma hora botaram um slide lá com a cara do Crowley, grandona lá na tela. Eu falei, Aí tu mas que cara é gostei. esse? Exatamente, pô, gostei. Foi acho que foi tipo algo mexeu ali comigo. Mas como eu tava numa família Ficou evangélica, eu apaixonado tinha pelo que homem. fiquei vivendo ali aquela vida dupla por muito tempo, aliás, né? Porque eu continuei estudando ali com os 15, 16 anos. Nessa época, até eu já conhecia a Francine, que é minha namorada, a gente era amigo, hoje a gente é namorado, a gente era amigo já nessa época. E eu ficava falando de Goetia com ela, falando de coisa, nem dormia de noite. E aí, a gente já trazia um pouco desse conceito de ler um pouco sobre Téria, aquilo já tinha me atraído, já tinha me pegado, né? Uhum. Eu saí da igreja evangélica, fui expulso da igreja evangélica, por questionar demais, já não cabia mais ali. Só que a amarra cristã é muito forte, né? Então você vai saindo aos poucos. Então dali eu virei católico e sempre que eu entrava numa religião eu caía de cabeça. Eu sempre gostei de estudar religião, né? E caía de cabeça. Foi evangélico, estudava. Tanto que fiz até curso de hebraico na igreja evangélica e hoje é útil para mim. Demais, né? Dentro da igreja católica eu quase virei padre. Eu quase virei padre dentro da igreja católica, né? Gostava muito de ler, fiz curso, aprendi um pouco de latim, fiz curso de demonologia, né, com alguns bispos muito legais ali dentro da igreja católica, e peguei uma experiência espiritual dentro do cristianismo que, em parte, me agregou muita coisa, né? Eu Com digo que certeza. nem tudo é negativo, né? Mas eu já conseguia ver que muita coisa ali não batia comigo, né? Então, eu saí da igreja católica, me mudei para o Rio, e foi quando eu me aproximei de fato da Ordo Templi Orientis, que é a ordem telêmica, né? A Eu OTO, já tinha né? mandado isso ao OTO. Eu tinha mandado um e-mail com 16 anos para eles querendo entrar e nunca me responderam. Quando eu me mudei para o Rio, que tem um corpo local no Rio, eu recebi um e-mail convidando para um evento, e aí eu entrei, aí entrou no grupo, aí fui conhecendo o pessoal, acabei me iniciando. Foi uns 2 anos ali, né, de vivendo a catarse iniciática. Sabe quando você vai se iniciar em algo, mas você fica naquele vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Porque Todo bate mundo um tem isso. desespero, né? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer, que eu quero para mim? Mas fiz, foi muito bom, né? E assim, dentro da minha história religiosa, eu aprendi muito com muitas pessoas dentro das igrejas que eu fui. Eu conheci muitos terreiros, como minha família era sincrética, eu ia em terreiro com a minha mãe, com a minha avó, tudo mais. Meu pai contava muito da história dele, meu falecido pai foi da Quimbanda, foi da Umbanda, foi do Candomblé, foi espírita. Família, por parte do meu pai, era todo espírita, Normal. kardecista. Família brasileira é Então, assim mesmo. então ele trouxe desde muito novo histórias, contava. E é curioso porque hoje 2 dos meus Exus foram herdados do meu padrinho, que era o pai de santo, lá naquela casinha de santo na minha casa, quando eu era pequeno. Então, a ancestralidade ali já era muito forte, né? E hoje, eu hoje posso dizer que eu me encontrei muito, desde aquele dia, naquele curso de batalha espiritual que eu vi a carinha do Crowley, e até hoje, foi um caminho muito longo, mas que culminou em quem eu sou hoje, né? E assim, eu não tenho vergonha de nada do que eu passei, né? Acho que tudo é da lei, né? E tudo que é feito sob vontade pertence ao todo da lei. É uma máxima telêmica. E meu microcosmo hoje foi muito enriquecido, né, com essas experiências. Então foi assim que eu me tornei telemita, né? Foi gradual, foi em doses homeopáticas, porque também a porrada é grande, né? É, demais. Mas eu acredito que todos nós a gente tem um processo, né? Até se Sim. encontrar. A gente estuda sobre uma vertente, tipo, eu comecei estudando muito sobre Telemann, né? Aí fui estudar sobre o Wicca, aí fui estudar sobre satanismo, aí eu achava massa aquela Bíblia satânica de Lavey,
Aí hoje eu sei Quem que nunca? não se encaixa muito, mas eu tinha em casa, minha mãe jogou fora, eu, pô, velho. Eu Aí nunca tive, mas hoje em dia eu nem dou muita bola, mas na época, que é um processo, né? Ajuda demais, né? Então a gente acaba sim. admirando algumas pessoas e Crowley foi um que eu admirei bastante desde o início. Até hoje o pessoal do terreiro sabe, eu sempre falo dele aqui, porque eu realmente admiro muito ele como todo o processo que se deu, sabe? Sim, Eu acho que é muito triste a gente acabar esquecendo da própria história, né? reduzir a julgamentos, né? Acho que julgar. Eu não sou. Existe um meme dentro dos telemitas são as viúvas de Crowley, né? Que as viúvas de Crowley é aquele cara que assim, falou mal do Crowley, o cara. Meu Deus, por que você está falando mal do Crowley? E assim, o Crowley ele era um cara, ele era um homem. Né? E Ele todo era homem foda. tem seus defeitos, tem suas qualidades, ele teve seus percalços ali. Era um homem que era também um retrato da época dele. Um homem europeu, branco. Ele tinha também muitos problemas, muitas problemáticas Sim. filosóficas dentro da vida dele. Mas o Crowley ele foi importantíssimo para a magia, também a magia moderna, né? Sim, De todos ali. Eu não vou colocar só nas costas dele sim, claro. esse feito, né? Tem o MacGregor Matters, John Fortune, Blavatsky, o Eliphas Levi anterior a ele, né? Então o Eliphas Levi também gerou esses caras, né? Então o Crowley gostava do Eliphas, o MacGregor gostava do... Então o Eliphas também é o pai desses caras. Então a gente tem toda uma gama de magistas que trouxeram a modernidade, uma linguagem diferente, porque o que a gente tinha era que era medieval, né? Era Sim. frades, freis e padres que faziam um grimório que era voltado ali para uma cosmovisão cristã, muito difícil de ser executado, ou muito difícil de ser compreendido por questões culturais, temporais, enfim. Então eles fizeram um trabalho que a Ah, gente talvez não faria, né? Um sim. trabalho que a gente talvez não teria ali à disposição. Então era algo muito, muito difícil de ser alcançado. Então, eles, de certa forma, eles democratizaram a magia. Né? Trouxeram a luz para algo que Isso, é importante. Né? isso que você falou, eu estava dizendo aqui. Eu estava conversando hoje no grupo do Terreiro e estava falando com o pessoal aqui de mentoria ontem. Eu estava dizendo exatamente sobre isso. Tipo, o pessoal criticando muito o Crowley e outros, que é sempre ele, né? Aí eu disse, tu teria coragem de fazer o que ele fez na época? Aí, não, porque lá veio é uma merda, não sei o que, o livro dele, eu disse, pra gente hoje, pô, certo que ele não era o cara que realmente era fidedigno ali em relação ao satanismo e tal, ele usou para outros fatores que a gente sabe, mas se não fosse ele na época, com tanta perseguição, com tudo, a gente não estaria aqui hoje. Assim Com como eu certeza. hoje posso ter um templo de Quimbanda, mas há anos atrás era perseguido, o pessoal era morto e por aí vai. Então não adianta você, talvez se fosse há 30, 40 anos atrás, ou até mais, de perseguição, eu não estaria fazendo. Entende? Tem Eu teria buscado um caminho mais fácil. Entende? uma cena no final da vida do Crowley. O Crowley e o aprendiz dele estavam entrando num salão, num restaurante, né? E para quem não sabe, o Crowley não era viciado em heroína. Ele fazia um É um contexto tratamento que médico. ele tinha um problema de respiratório também. E ele utiliza e uma dor crônica e ele utilizava ele era prescrito para ele. Ele era viciado de certa forma, mas ele usava doses ali para medicação. Naquela época a heroína era um medicamento. Né? E aí eles entram, os dois entram, né, dentro de um restaurante, o Crowley já bem velhinho, e ele está numa mesa e todas as mesas em volta vazias, e todo mundo que entra olhava para ele com nojo. E aí ele vira para o aprendiz dele e fala assim: eles não entenderam nada. E isso carrega um peso muito grande, porque apesar de, por exemplo, o Crowley ter tido uma vida que, olhando de fora, pela mídia da época, foi totalmente devasso e o cara foi... Mas o que o Crowley ele era? Por exemplo, o Crowley era bissexual. Hoje em dia, um cara falar que é bissexual hoje é tranquilo, mas naquela época não era. O cara falava sobre, sei lá, amor livre. Hoje, a gente tem muitos, até na mídia, que Sim. falam sobre amor livre. Naquela época, era uma coragem tanta. E o cara, ele ia de encontro com o catolicismo, com o cristianismo, tanto quanto Anton LaVey também foi.
Hoje já é difícil. A gente vive ainda num país, por exemplo, o Brasil, estava até falando isso com a minha namorada, a gente vive num país que é 80% cristão ainda, né? Às vezes a gente vive numa bolha e acha que o ocultismo é muito grande. Não é. A gente não é muito pequeno. Mas naquela época era muito mais violento, vinha com muito mais pressão para cima. E estar diante desse sistema e ir contra ele era se colocar às margens da sociedade. Então, será que teríamos a coragem e a disposição e a dedicação de fazer o que esses caras fizeram? Se não foi sob vontade, se não foi através da verdadeira vontade dos caras mesmo, de uma espiritualidade buscando alguma coisa, eles não teriam feito. Porque, de certa forma, não trouxe retorno financeiro, não trouxe retorno de glamour. Muito pelo contrário, na época em que eles viveram, eles foram chutados pela sociedade, foram jogados para escanteio. Né? Não tinha nenhum mérito para fazer isso. Se havia algum mérito, era um mérito entre eles ali. Né? Mas, voltando a falar sobre isso, eu acredito que eles democratizaram a magia, democratizaram o conhecimento, né? E quando a gente traz o conhecimento, tira das sombras e traz a luz, né, a ignorância ela desaparece, aquilo se torna algo palpável, né? Não precisa ter medo daquilo. E antigamente, né, satanismo, vai matar seres humanos em rituais e não sei o que. Não tem nada a ver com isso. São só pessoas querendo evoluir, só pessoas querendo expandir a consciência e entender de onde elas vieram, o que elas estão fazendo aqui, né? E isso é um reflexo do Novo Aion, né? O Novo Aion, ele vem, a nova era de Telemann, né? É uma era de liberdade, né? Uma era de expressão. A gente vê isso se espelhando no nosso tempo de hoje. Por mais que ainda exista também muito totalitarismo, que também é um pouco de viés da nova era, mas também é uma era de liberdade, onde as pessoas elas conseguem ter mais espaço e lutar pelos espaços de serem quem elas são, o que elas acreditam, né, e o que elas querem ser e quer que o mundo seja de fato. Então, eles propagaram de fato ali a nova era muito cedo, né? Muito cedo. Pronto, fizeram duas perguntas aí. Como foi sua experiência o primeiro ritual? E Alan perguntou qual foi o ritual que foi mais complicado para você. O meu primeiro ritual foi com Astaroth. Foi um ritual de Goécia muito mal feito. Foi muito mal feito. E foi a primeira experiência onde eu consegui ver um espírito, né? O espírito me deu ali um apavoro. Eu tive um trabalho com Astaroth que foi o Astaroth, ele me acompanhou por um tempo, mas meu primeiro ritual foi com essa Goécia que eu fiz. Foi seguindo o Lemegeton, mas tudo foi muito adaptado. Eu também era muito novo, então tinha pouco conhecimento. E essa foi a minha experiência. Então eu vi o espírito, eu desesperei, porque eu vi o espírito manifestou, eu desesperei, mandei ele embora, e ele não queria ir embora, aí eu mandei embora e fiquei mandando embora, e fiquei desesperado, e aquilo foi a minha primeira experiência. E aí o Alan perguntou qual foi o meu ritual mais complicado, né? Poxa, o ritual mais complicado. Cara, assim, eu tenho duas situações onde eu poderia dizer que foram mais complicados, né? O primeiro eu poderia dizer que foi o ritual com Lúcifer no Grimório Vero, né? Foi um ritual difícil. A primeira chamada dele é complicada, porque ele vem com uma galera, vem ele e a máfia dele. Então, é um ritual onde você vai tem muita interferência mental, é um êxtase, e uma baixa energética muito grande, é muita densidade. Eu lembro que o Lúcifer pediu para que eu colocasse o braço para fora do círculo para assinar o nosso contrato. Eu estava sem caneta. Eu falei, mas eu não tenho caneta, eu não tenho pena. Aí só assim, usa seu sangue. Os espíritos ali em cima. Então foi difícil, foi um ritual difícil. Mas acho que mais difícil que esse foi a minha iniciação na ordem. A minha primeira iniciação. Não o ritual em si, porque não foi eu que fiz, Processo, assim, mas o processo antes e depois foi visceral. Acho que eu nunca senti isso com nenhum ritual que eu fiz sozinho no meu templo. A minha vida, ela mudou, assim, totalmente, né? A minha visão de mundo mudou totalmente. E foi o começo de um processo, claro. Mas ali fica ali minhas considerações dos dois
rituais mais difíceis que eu já... mais complicado que eu vivi. Um, tecnicamente falando, né, que é o do Lúcifer, e o outro, da minha iniciação, que foi mais de viver o processo. Viver o processo foi, até hoje, ainda dá umas batidas bem legal. Tu já praticou a Goécia pelo sistema de Crowley? Já. O que é que tu Aliás, acha? tem, assim, o Crowley, ele traz uma das vertentes, né, que ele traz no Lemegeton, né, assim, é mais simplificado, digamos assim. Traz ali o conceito da invocação do não nascido pela primeira vez, foi o Crowley que traz, né? Já usei Então, também. é bem interessante. E o círculo telêmico, eu não possuo ele, mas ele tem ali um fundamento cabalístico. Não diferencia tanto. Porém, existe uma outra liturgia telêmica. Ela até fica para quem quiser depois conferir, tá no Goetic Liturgy, que é um livretinho do Jake Straighton Kent, onde ele traz uma liturgia para o Grimório Verum, mas que pode ser adaptada para Goetia, onde tem algumas conjurações de divindades telêmicas, confissões e até conjurações de proteção no viés telêmico mesmo, que são retirados de um compêndio de revistas da Astrum Argentum, que é uma outra ordem telêmica que o Crowley fundou, chamada o Equinox, né? Chamado o Equinox. Então você vai ver algumas semelhanças de conjurações do Crowley no Liber 325, quando ele chama o Bart Zabel, da operação de Tartaraf, que está no Equinox também. Então tem ali essa liturgia, eu estou montando ela para eu testar. Essa eu vou fazer, que é literalmente uma liturgia telêmica que o Crowley trouxe, mas ele não publicou. Não publicou assim, pelo menos abertamente. Eu não me lembro de ter um livro que fale sobre isso. Então, aí eu trago atualizações quando eu fizer. Mas sim, eu já fiz. Hoje eu pratico a Goetia de Dr. Hood, né? Mais pelo desgaste, porque como a gente acaba também fazendo ritual para a gente, para cliente, e para as pessoas que estão à nossa volta, porque querendo ou não, a gente acaba ajudando a família, amigos e todo mundo que está à nossa volta, né? E assim, a gente sabe como o ritual de Goécia suga a gente, né? Pô, fazer um ritual ali, banimento, invocação do não nascido, e já invocar o espírito com um círculo mágico simples, você sente a porrada do espírito na hora, tem aquela densidade. Aí hoje eu uso o círculo do Epitameron, que tem 3 tipos de proteções, conjura ali o anjo que frustra o espírito, para dar uma contida na energia, para eu poder aguentar o pique, porque senão eu não aguento. Eu faço alguns pela demonolatria, os que eu presto culto, né? Mas outros eu faço pela Goetia luciferiana. E aí realmente é cansativo mesmo. Não tem como fugir, né? Tem como fugir, não. Porque a Goetia do Dr. Hood não se encaixa muito na minha visão, né? Imundo e tal. Mas aí, de qualquer forma, é um sistema muito bem estruturado e que protege muito o magista. Sim. Ele te isola um pouco. É ruim para quem tem dificuldade de ver e ouvir, porque você não... Muitas das vezes você não sente o espírito. Você está tão sobreposto de energia sutil, está tão atochado de energia sutil, que quando você tenta projetar sua consciência ali, o espírito parece estar muito exprimidinho no triângulo, está muito... Parece que está muito distante, né? Distante de você. Então, e aí foi bom, porque, de certa forma, quando eu me forçava a ouvir e ver o espírito, acabou acontecendo. Aí, quando eu fui pro Grimório Verum, praticamente materializa o... Porque o Grimório Verum não tem isso, né? Não tem como, no máximo ali, você Adonai, você e o diabo, os dois lado a lado. É isso. O Alan podia entrar aqui também pra gente... O Alan tem experiências legais também, ó. Cadê tu, homem? Parece aí. A Francine falou, e eu ouvi na história no dia seguinte, sobre o ritual de Astarote, realmente. Quando eu fiz o ritual, aí eu contei pra ela. Ela não dormiu a noite inteira. Ficou com medo. Em relação à magia, tu trabalha com quais sistemas? Uma galera aí, né, cara? Magia do caos, pra mim, principalmente, eu gosto de fazer sigilação pra coisas do dia a dia. Goetia, Grimório Verum, né? Magia angelical, magia planetária, trabalhar com inteligências,
híbridos planetários ali que são citados na área dos pentáculos, os arcanjos, os cacodaimons planetários, anjos do Shenrema Foresh. A gente está caminhando aí para magia enoquiana também, mas acredito que seja mais ou menos isso, né? Com tua experiência com Cacodaimon, o que é que tu pode dizer? Rapaz, Cacodaimon, é polêmico, hein? Olha, eu já, assim, eu deixo claro que Cacodaimon não faz nada de bom, né? Então, assim, já se... proteção com Bart Isabel, cura com Bart Isabel, cura com Taf Tartaraf, foge disso. Porque Cacodaimon, ele é... Eu não consigo ver os Cacodaimons tanto quanto eu vejo na Boécia, por exemplo. Porque Cacodaimon, você vai chamar ali o arcanjo, a inteligência e o Cacodaimon. Só que mesmo com o arcanjo e a inteligência contigo, ele ainda é muito perigoso. Eu vejo ele como... É como se você tivesse exposto à radiação. Sendo bem sincero. Melhor explicação, é isso mesmo. Porque é uma energia extremamente caótica, difícil ou impossível de controlar. Geralmente a gente joga aquela pedra de urânio no nosso inimigo e deixa ele se virar com aquilo. Só que a gente também pega aquela energia. Então, assim, a minha experiência com Cacodaimon hoje, ela é mais com Bart Isabel, que eu já trabalhei mais de uma vez, tá? E dentro da minha gnose, trabalhando com o Camael sempre fala, não fica muito tempo com o espírito manifestado. Né? Eu acho que também não vale a pena não, uns 3 minutinhos, 5 no máximo. Pede pra ir embora. Sim. E assim, dentro do que eu vi, assim, como eu vejo Bart Isabel, por exemplo, é um espírito totalmente inconsciente, digamos assim, é muito animalesco. Não tem como você ter um diálogo tão claro. Até tem, né? O Crowley acaba tendo ali no Líbia 325 um diálogo que, aliás, o Bart Isabel prevê a Primeira Guerra Mundial naquele ritual. Então... Mas é muito difícil conter as energias. Então, trabalho com Cacodaimons eu acho muito perigoso. O máximo que der para evitar, evite. Né? Porque geralmente dá rebote... É uma dor de cabeça danada, você fica muito denso. Haja banhos para você fazer. Haja banhos, tá? Sair de um ritual com Cacodaimon, fazer um ebó, um banho de descarrego, ir na Igreja Universal, reza um terço. Tem que ser por aí mesmo. Faz tudo que der, porque eu acho bem perigoso. Eu acho bem perigoso. Mas é um trabalho assim. Não é pra todo mundo, não. Não. E nem pra qualquer caso, né? Eu acho que de Cacodaimon você só chama na última das últimas mesmo. Deu. Tá com muito ódio, viu? E às vezes até é melhor deixar pra lá, sabe? Das últimas você quer saber? Deixa pra lá. Só o trabalho que vai ter depois. A gente tem ali um trabalho, por exemplo, com Taf Tartaraf, que é o Cacodaimon de Mercúrio. Ele é um espírito totalmente traiçoeiro, né? Ele faz o que você pede, ele faz, mas ele deixa muito da energia dele de propósito em você para ele voltar e te quebrar. Então, é um espírito malévolo, né? Não existe nenhuma margem para conversar com o espírito. Então, para quem trabalha com arcanjos e tiver a oportunidade de perguntar assim, mas e o Cacodaimon tal? Eu falo assim, não chama não, né? Fala assim, para quê? Por que você quer isso? Mas se tiver algum caso onde ele autorize, é daquele jeito. Arcanjo, inteligência e pede para mandar embora. Dá porrada e sai. Porrada e sai. A realidade é essa. Exatamente. E parte para um banho para descarregar. Faz um... Até por ser um contexto que tem que chamar o arcanjo, eu acho que a pessoa tem que estar merecendo muito esse ataque também. Tem que ter uma relação muito boa com o arcanjo e com a inteligência. Né? E aí também entra, até você comentou, não é para todo mundo. E nem todo mago trabalha com todos os Cacodaimons. Porque para quem leu com atenção a Agripa fala sobre os planetas que são amigos e inimigos, que descreve que alguns magos são alérgicos a alguns planetas. Então, por exemplo, eu sou capricorniano, então eu sou saturnino
O meu mapa astral todo é capricorniano, então eu tenho uma tendência a Saturno. Então trabalhar ali com Saturno e Marte é tranquilo para mim. Mas trabalhar com Sol, então se eu chamasse Sorat, por exemplo, talvez me causaria muito mal e eu não conseguiria o objetivo necessário. Porque no contexto planetário da magia planetária, eu sou alérgico ao Sol. Isso existe, isso é muito real. Né? Então tem que ter muito consciência. Trabalhar com magia planetária, tem que ali ter uma análise do seu mapa astral, ter uma consciência de onde você está localizado planetariamente falando, quais são os planetas que você tem afinidade, quais que você são neutro e quais que você não tem afinidade, para você não trabalhar. Não trabalha. Né? Até o próprio Crowley fez aquela tabela de ligação com os daimons. Exato. Então tem mago que trabalha muito bem, por exemplo, eu trabalho bem com Bart Isabel, mas pode ser que outro mago não consiga. E não quer dizer que é capacidade, né? As suas energias astrológicas, elas... que é magia planetária, né? Não tem como fugir. Então, nosso mapa, no meu caso, seus dons, seus planetas. No meu caso, quando eu comecei na Goécia, que eu fui estudar sobre essa questão da tabela de Crowley, alguns que ele colocou lá, para mim, não se encaixou. Pronto, lá, o meu signo é de peixes, né? Que é megalodon, né? Porque peixe fica muito... Aí eu fui e tentei chamar Fufu um exemplo, e para mim eu nem trabalho porque eu não colou muito, eu senti ele muito hostil comigo. Tanto que eu trabalho uma vez perdida só em situação específica. Mas tenho amigos que trabalham e não sentem nada. O Fufu mas aí Dantalion mesmo. Mas Dantalion para mim no signo de peixes foi perfeito. Ah, interessante. A Dalgisa falou um negócio interessante, né? O mapa mostra nossos dons e potências, exatamente. Isso reflete muito na magia planetária. A Goécia, ela não é, em essência, magia planetária. Pode-se aplicar ali os conceitos de magia planetária e funciona. Né? A origem dela, ela vem falando sobre, por exemplo, dias para fazer. É dias pares da lua crescente. Né? Lua 2, 4, 8, 12, 16... 14, 16 e tal, e números pares, né, da Lua, da fase da Lua. Lua crescente para construção, Lua minguante para destruição e etc. Isso é o que o Lemegeton traz, né, em essência. Quando a gente fala do Dr. Hud, ele também traz uma tabela planetária dele, diferente da do Crowley, mas ainda fica algumas lacunas mesmo, né? Até porque alguns espíritos na Goécia, assim, é uma questão de experiência minha. Eu não sei se isso bate com a sua experiência, com a do Alan e do pessoal que está vendo que pratica Goécia. Mas eu vejo que os espíritos da Goécia não são muito homogêneos, como, por exemplo, o Bart Isabel, por exemplo, seria. O Bart Isabel é puramente Marte. Ele é puramente Cacodaimo de Marte. Mas eu não consigo ver, por exemplo, Agares 100% Duque, 100% Vênus. Ele é um pouco heterogêneo até no caráter do espírito. Em algumas fases ali, para fase da Lua. Até no ano onde a gente está, né? Por exemplo, a influência do zodiacal daquele planeta, às vezes muda um pouco a consciência que a gente traz para o ritual. Então é muito heterogêneo, o espírito é muito misto, é um pouco híbrido, né? A gente vê isso com Siri, por exemplo. Siri tem parece até que ele tem um pouco de anjo nele. Porque às vezes ele é muito benevolente. Né? Já vi casos de pessoas que esqueceram de pagar a oferenda para Siri e Siri deixou para lá. Que demônio que faz isso? Nenhum. Você pode ser pactuado com Belial. Você esqueceu de fazer uma coisa que você falou que ia fazer e te quebra no pau. Vai cobrar. Ele vai cobrar na hora. Ele vai cobrar, mas eu sou pactuado, eu me dou bem com ele. Não existe isso. Ele é demônio. Ele é demônio. Né? Ele tem uma. Ele é mais muito também. Eu vejo muito isso em Orobá, velho. Já teve que eu fiz trabalho aqui, a pessoa não pagou a ele o que prometeu e mesmo assim teve resultado. Agora com os reis, impossível. Não, com os reis não tem como. Com os reis não tem como. Impossível. Vai levar uma porrada de Lego. E às vezes até pagando eles se sacaneiam, mas o que... Exato. Um exemplo com Orobas que eu tive um exemplo também com Salius, né? Na real. E Salius eu fiz um trabalho amoroso, Salius foi lá e expôs a pessoa que a pessoa queria. Ela queria uma pessoa, ele expôs, mostrou o quanto aquele cara era horrível, e aí ela desencanou. E aí eu chamei o Salius e falei, poxa, eu te pedi uma coisa, você fez outra, eu falei assim, eu até faria,
Mas primeiro eu quis mostrar para ela que ela não merecia aquilo. Então, tipo, por que Já ele fez aconteceu isso? comigo. Né? Então, assim, eu tenho uma visão de que na Goécia ainda existe muito heterogêneo as energias ali, então elas se manifestam de forma muito mista, de forma muito híbrida às vezes, tem muita influência planetária, mas também tem muita influência até com um caráter específico do espírito, né? Então isso é uma nuance que eu percebo. Eu vejo que alguns deles realmente se mostram diferentes de acordo com a interferência planetária e até da Lua. Um exemplo, Vine mesmo, eu já chamei ele no domingo normal, em solar. Ele parece que vem mais firme, mais contido, mais... Entende? Quando eu chamo ele em Marte, ele vem de uma forma totalmente diferente. E Totalmente aí, diferente. mas aí um exemplo, os reis, um exemplo, eu faço demonolatria com Belial, né? A maioria do pessoal tem medo, para mim eu faço e é tranquilo. Às vezes que eu fiz com ele, quando eu chamava ele pela Goécia, ele parecia mais hostil que pela demonolatria. Parece que o sistema, mesmo sendo luciferiano, ainda meio que influenciava ele a ter que mostrar o poder dele, entende? Sim, sim. E aí eu acredito que eles têm E até essa questão com o magista. Já teve com amigos meus mesmo certeza. que chamou Asmodeus e pediu para eu perguntar a Asmodeus o porquê que ele veio hostil e tal. E às vezes era porque ele queria testar a pessoa. Ele disse a mim, ele é fraco, eu quero testar ele. Ele tem que se mostrar corajoso para lidar comigo. Ele tava com Rapaz, medo e tal. Belial me testou de uma forma perigosa, tá? Fui fazer a oferenda do Belial e eu me cortei e não percebi. Então me E aí tinha sangue passei por de isso com ele. carne, e aí misturou meu sangue com o teu. Eu pensei, será que misturou meu sangue com essa carne? Eu fiquei aqui, e agora? Se eu oferecer e tiver meu sangue aqui, já era, né? Tive que jogar tudo fora e refazer. E aí no ritual ele deu uma risada de mim, testou e tudo mais. Então, assim, na hora, assim, foi bem diferente. Ele tentou me ludibriar um pouco. O trabalho com Belial é até interessante, tá? Mas a afinidade do magista com os espíritos é óbvio. Eu tive um trabalho muito legal com Bael, por exemplo, mas não deu certo em certo ponto. E eu acredito que foi uma questão de afinidade, não teve nada de errado, mas não deu certo. E é um espírito que dá muito certo, né? Tipo, com muitas pessoas. Então, e Belial também deu certo, dá certo contigo, deu certo comigo, mas tem muitas pessoas que também têm medo ou não tem como, não dá. Jogou a alcatra fora, acontece. Qual o demônio que vocês mais gostam de trabalhar? Lúcifer, Ave Lúcifer. Belial e Asmodeus, todo dia. Se eu puder chamar só eles para tudo, é os que mais entregam resultado e que eu mais sinto uma resposta Belial firme, sabe, das coisas. É porque Belial, o que eu gosto dele é assim, se ele não for fazer, ele fala. é verdade. Ele fala assim, não vou fazer isso não. E ainda te esculacham. Assim, comigo ele ainda me Ainda esculacha. Até que esculacha, você quer esculacha. isso. Ainda fala por A mais B porque você não consegue. Te joga para baixo de cachorro. Então, Eu gosto dele por causa disso. Asmodeus também eu gosto porque ele já diz, está fazendo por quê? Qual o motivo? Tipo, meio que botando medo, aí você deixa pra lá. Entende? Mas eu prefiro porque tem uns que enganam, né? Pronto, o Salles é um que eu não gostei muito de trabalhar. Eu tava até falando isso com o Alan essa eu semana. também. Porque às vezes que eu trabalhei com o Salles, eu vi que ele fica nessa que aconteceu contigo. De querer conscientizar. Ou de querer provar que a pessoa tá errada por estar pedindo isso. Porra, pra gente que presta serviço é foda. A pessoa ficar com Às raiva vezes. depois. E às vezes a pessoa sabe que ela. Às vezes ela sabe, né? Às vezes até quando você pede, você sabe. Mas você quer mesmo assim, né? Esse é o ponto. É uma coisa que eu tava falando, acho que com o Alan uma vez. Né? Se a gente trabalha com demônio, mas a gente não pode fazer por uma questão de virtude, então eu só vou trabalhar com anjo. Porque é o anjo que faz isso. Né? Eu peço um negócio pro anjo, a gente fala assim, não, você não precisa disso. Aí ele muda tudo do jeito que deveria, seria que fosse melhor, né? Salles eu tenho uma experiência parecida, né? Uma experiência de onde ele passa por cima dos pedidos, ele passa por cima da vontade. E aí eu não gosto de chamar o espírito de novo e ficar batendo em cima muito forte do espírito. Eu não gosto.
Às vezes, aí é uma questão de magia salomônica, né? Às vezes, quando o espírito não faz, eu chamo e é mais duro com o espírito. Não, tem que fazer, vai fazer isso, sei o quê. E o espírito acaba fazendo. Mas eu não gosto de fazer isso, né? Um espírito que acaba me demandando muito isso é furfur. Furfur você pede pra ele fazer e não faz. Aí você chama ele, briga com ele, aí ele faz. É toda vez assim. É toda vez assim. Ah, Ele já aconteceu aparece, comigo. é agitado, aí ele bota, não, tem muita energia, você sente a energia do espírito, você manda fazer, não acontece nada. Você chama ele de novo, você bate em cima do espírito, aí o espírito vai. Aí o espírito vai lá e faz em 2 dias. Ele fala assim, por que não fez em 2 dias antes? Né? Por que já não tinha feito antes? Então tem espírito que às vezes a afinidade não bate mesmo. Né? Mas eu gosto de trabalhar com Lúcifer, primeiro porque é o imperador, eu gosto muito de trabalhar com ele. E ele sempre me esclarece muito sobre muita coisa que às vezes eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com Astaroth para pegar conselho, com Eu também. Gremory. Gremory é muito boa Astaroth para é dar foda. conselho, para ensinar, para falar sobre as coisas, até principalmente para tirar ilusões. Né? Ela é muito boa. Ela não trabalha só amor e sexo, é bem legal o trabalho magístico de mago com ela, né, com Gremory. Ela ensinar magia, divinação e tudo mais. Então eu gosto muito. Mas nenhum demônio nunca foi tão assertivo, claro, filosófico, e até de dar uma catarse de te mostrar as coisas com seus próprios olhos, como Lúcifer. A luz de Lúcifer é muito forte. Sim. Ela é muito intensa. Mas eu penso igual a você também. Várias vezes eu chamei algum daimon, eu vi que não se encaixou muito bem, eu não chamo mais. Pronto, teve um caso com o Fufu também que eu chamei, aí fiz oferenda a mesa toda e tal. Aí o Fufu pegou e não fez. Aí a moça foi que era pra afastar a rival, né? Aí a porra não apagou tudo, não deu certo, eu disse, vou chamar de novo. Aí ele falou, agora eu falei. Cuidado. E toma cuidado que Fufu gosta de queimar eletrônico, hein? É sério. Ainda bem que no lugar que eu faço não tem. Ah! Mas eu aí falo já com a deu lâmpada, problema no assim. meu celular, velho. Aí, ó. Celular Aí com a já tela aconteceu. preta. Isso acontece às vezes quando. Isso já aconteceu comigo e com um conhecido meu por tirar foto sem pedir permissão. Ah, Tirar comigo foi a foto no mesma ritual coisa. sem pedir. E o foda é Você porque o puxa o cliente celular quer, e né? tira uma foto. Meu celular já parou por 2 dias inteiros, já, tipo, por tirar foto e não pedir permissão. Aí sempre fala, pode tirar foto do ritual depois. Sempre fala, tira depois. O meu foi com... Eu acho que foi até com Asmodeus. Eu chamei, evoquei ele, aí a vela tava bonita, né? O fogo bem alto. Aí pra mandar pro cliente eu tirei foto, tive que comprar outro celular. Caramba! Aí eu disse que tem algo de errado, porque eu boto no suporte e deixava na frente do triângulo, né? Aí fica muito forte. Aí Aí não foi tem embora. como. Aí não tem como. Já teve O vez Alan que falando quebrou o som, que eu botava o sonzinho assim, pra ficar escutando música e tal durante o ritual. Estourou o som também. Acontece, né? Cara, A insalubridade da acontece. magia. Insalubridade da magia. Já aconteceu desse fone, às vezes eu boto esse fone aqui para cancelar ruído, e às vezes eu boto o EN do espírito, boto Eu um faço som de também. fundo. Quando eu tava chamando o espírito, tava com fone, começou ruído no fone, o fone quase foi pro saco também. Por isso o Flá tava sem celular esses dias. Eu não sei se foi exatamente por isso, mas pode ter sido. Faz parte. Meu outro celular foi com Deus. Mas que esse celular aqui não pode ir com Deus, não. Já botei bastante proteção nele. Mas dos diamonds que você trabalha, qual é que você sente que realmente você tem uma afinidade legal para trabalho? Cara, eu gosto muito de Dantalion, Gaap. Gaap é um amor e ódio, porque Gaap ele é um espírito que me deixa muito mal depois do ritual. Ele é o demônio mesmo, sabe? Ele é bem difícil de trabalhar com ele. Mas ele sempre me atende. Sempre. Sem precisar chamar de novo. Atende antes de prazo. É um espírito que eu tenho uma afinidade assim. Parece que trabalho bem, né? Apesar dele me dar uma catarse bem forte. Dantalion eu nunca tive problema. Também Até não. numa análise cabalística, ele é um demônio que eu tenho uma afinidade ali cabalística. E Astaroth, né? Mas Astaroth hoje em dia eu trabalho muito pouco. Né? Mas assim, a gente trabalha com tanto espírito que é até difícil de dizer. Né? Hoje eu tenho trabalhado com bastante frequência com Belial, por exemplo. Belial
tem me dado ali um pouco mais de ímpeto, um pouco mais de consciência, de ser mais ativo, né? E me ajuda Ajudou muito com muito isso. também. Ele te deixa muito mais ativo, te reconhecer um pouco mais, te dá mais valor também a si próprio, né? Claro que se deixar, ele te deixa muito arrogante, mas se der Tem uma essa. calibrada, der uma calibrada, ele te deixa legal. Então, assim, é um trabalho que Belial me testou muito no início e depois ele foi trabalhando, bem legal. Eu estou com um trabalho novo com Balaam, que é um rei pouco falado. Eu Eu chamei já gostei muito várias vezes. gostei do Muito bom ele, trabalho muito primeiro bom. do ritual com ele. É um trabalho bem legal. E Yami, né? Presidente Yami. Presidente Yami. Porque assim, eu não trabalho muito bem com Buni, né? Buni Também sempre não. tenta me enganar. Sempre tenta me Comigo também. enganar, trabalha com migalhas e tudo mais. Ami não. Ami consegue fazer exatamente o que eu pedia para Buni e ele atende. Ele atende. E uma coisa Porque eu legal de sei que Ami é que ele trabalha com. O de Boone, às vezes você pede 100%, ele dá 10. Exato. Exato. Uma vez eu pedi uma quantia em dinheiro pro Buni, ele me deu metade, mas eu só podia resgatar esse dinheiro no fim do ano. Eu fiz o ritual em fevereiro. Eu só vi o dinheiro lá para novembro. Então, Aí é foda. então aí Agora eu não imagine com o gostei. cliente. Não, aí Isso que não é tem foda. como. Não tem como. É por isso que E eu aí eu. prefiro chamar quem eu tenho mais afinidade. Para evitar esse tipo de eventualidade. Porque às vezes a pessoa Sim. chega pedindo um diamond específico, né? Só, eu tenho familiaridade com ele já me ajudou. Pronto, um exemplo é Belete. Várias vezes que eu chamei, ele fala bem e tal, mas eu não senti uma firmeza no ritual, sabe? Dava Sei. certo, mas parece que ficava sempre faltando alguma coisa. O lance de Bellet é que Bellet demora, né? Bellet é do longo prazo. Bellet já me deu o prazo assim, eu consigo fazer em um ano. Assim, mas como assim em um Pô, ano? E aí mostrava A mais B que a pessoa unir com a outra ia demorar. Mas eu tive já resultados bons com Bellet. Mas arriscando forçar a barra com o espírito. Eu acho perigoso fazer isso com o rei. Às vezes é melhor deixar pra lá. eu acho, eu prefiro evitar também. Mas Eu tenho aí, alguns espíritos. Mas o espírito que hoje eu não tenho afinidade, curiosamente, é Orobas. É difícil eu ter um certo? resultado bom com Orobas. Eu já tentei proteção com ele, não deu certo. Tentei trabalho de prosperidade, elevação de honra, etc. Não deu certo. E muito pelo contrário, ele não fez e me cobrou. Caramba, E reconheceu que não fez e me cobrou. Mas uma coisa que ele trabalhou comigo, e assim, eu consigo trabalhar com ele, é para acessar fofocas. Ele é bom. Acessar fofocas. Ele é muito bom para isso. Mas eu ele não vai. tive um trabalho tão positivo com Orobas. Caramba, eu trabalho com ele quase todo mês, velho. Me ajuda demais. A aparecer cliente, abrir oportunidade. Todo Diamond novo que eu vou trabalhar, eu pergunto a ele. Ah, legal. E aí ele sempre me direciona. Pronto, eu comecei a trabalhar com o Belial por causa dele. Eu entrei na Goécia, eu queria chamar Paimon, né? Ah, Porque dos Diamonds todinho, o primeiro que eu ouvi falar foi Paimon. Aí eu, porra, tipo, eu tenho um quadro dele em casa, tudo. E aí quando eu chamei o Orobás, ele não é o seu caminho não, vai pra Belial. Aí eu, porra, fui falar com todo mundo. Belial é perigoso. Belial é é não sei o que, não bravo. chama ele não. Aí eu chamei, realmente foi. Claro que ele foi hostil, obviamente, né? A energia dele é densa demais, agressiva. Mas, assim, todo o resultado foi extremamente satisfatório, sabe? Tudo que eu pedi até agora, eu não vi uma vez ele não fazer, entende? Principalmente pra mim, entende? Então, realmente, eu Sim. acredito que tenha esses diamonds que eles fazem pontes, né? E Orobás foi um que fez várias pontes pra mim. Pra chamar as modelos a primeira vez e tal. Então, eu sou muito grato a ele por tudo que ele já direcionou, sabe? De Ah, ritualístico. muito legal. Até para cliente mesmo. Teve gente que eu botei proteção com Orobás que levou ataque de cada coisa pesada e ele segurou a Nossa. barra. E ele é um ótimo espírito para trabalhar. Ele é ótimo. Mas eu vejo muito resultado com Orobas com o pessoal, mas eu não consegui ter. Eu não sei porquê, sabe? Eu não tive muito resultado de fato satisfatório com Orobas. Um ano é muita coisa, sim. Um ano é muita coisa. E você, Mas aí,
Você já trabalhou com Lúcifer, por exemplo? Com Lúcifer do Vero? É. Já. Na Quimbanda a gente trabalha. Na Quimbanda eles fazem parte. A Quimbanda tradicional, ela se baseou muito na estrutura do Grimório Verum, pô. Tanto que quem comanda a Quimbanda é Lúcifer, Beelzebub e Astaroth. Aí todo mundo que é tata de Quimbanda, a gente faz ritualística, pacto, por aí vai. Aí a gente Interessante. O Grimório Vero do Jake Strayton Kent, ele faz um paralelo de alguns espíritos menores de lá com alguns Exus da Quimbanda, né? Não sei se você já chegou a dar uma olhada. É isso mesmo. Interessante. Isso. Dentro do fundamento da Quimbanda, denso pra caramba. Já teve situação que a gente fez ritualística e pessoas desmaiaram no ritual. Nossa. Nossa. De passar mal. Muitos rituais que eu faço dentro do Grimório Verum, mas eu saio enjoado, saio mal. Mas é um ritual, é bem interessante. Às vezes eu fico sem conseguir comer, velho. Nossa. De cabeça. Mas é porque o da gente é diferente, né? Mete sangue em cima e por aí vai. Nossa, aí é mais densidade ainda. Aí é outra brincadeira. Mas aí pro pessoal que quer conhecer o Telemann, o que é que você indica? Eu indico ler um livro chamado Vivendo Telemann, né? Que é um livro interessante sobre Telemann. Recomendo o livro da Lei. Ler o livro da Lei, assim, pode não fazer sentido no início, mas é muito importante. É muito bom. E depois, claro, ler a vida do Crowley. Ler um pouco sobre o Crowley, ler um pouco sobre a Ordem do Templo Orientes. Ali você já vai pegar ali umas chaves mágicas para entender a verdadeira vontade, para entender um pouco sobre o caminho magístico telêmico. Né? Tem o Liberós, que é OZ, que também fala sobre o manifesto telêmico. Né? Então, tudo isso, esses livros são básicos ali para já entender, se inserir na filosofia telêmica. Né? É muito simples até, e faz o que tu queres, e tudo que vem depois é um caminho iniciático que vem com tempo, vem com reflexão. Até o próprio livro da Lei, no final do livro da Lei, o Crowley fala, né, que não se deve interpretá-lo para outro, né? Tipo assim, eu falar o que eu acho do livro. O livro é isso. E nem tampouco ficar propagando ele como se fosse uma verdade, no sentido que eu interpretei. Então, o livro da Lei, para mim, ele vai tocar em alguma parte sensível para mim. Quando você lê-lo, vai tocar naquela parte da sua vida e também o que ela significa para você. E todo mundo aqui que estiver vendo a live, se pegar o livro da Lei para ler, vai ter um contato muito particular com a lei de Telemann, com o Telemann, com a vontade. Isso vai começar a conversar com os dias, né? Vai passando ali com a busca. A busca, por isso, já é uma execução da vontade da grande obra. Então, começa a partir daí. E aí você indica o pessoal entrar em alguma ordem, fazer algum processo assim? Bem, se for entrar em alguma ordem iniciática, telêmica, para quem tem algum tipo de interesse, tem a Ordem do Templo Orientes e Astrum Argento. Né? Existem sites, portais, né, sobre. Tem até o site dos corpos locais no Brasil. Né? Então, tem tudo na internet muito bem explicado, tem muita documentação também para ler, para entender o que é. Então, é bem interessante isso. Falar um pouco sobre a diferença do sistema de Goetia salomônica e telemita. Salamínica. Salamínica. A maior diferença é a salomônica, ela vem trazendo ali uma cosmovisão da mitologia cristã, judaico-cristã, né? Salomão, etc. Então você vai ter os nomes divinos de Adonai, Od Reval-Re, Anafaxeton, Primeirmaton, Tetragramaton. E dentro da ordem, dentro da cosmovisão telêmica, todos os nomes sagrados podem ser substituídos, né, por outros nomes. Né? Então, na luciferiana você vai ter os que compete à luciferiana. Na telêmica vai trazer os nomes divinos telêmicos, podem ser Hahurquit, que é o Senhor do Aion, Nuit, Hadith, né, que são as divindades telêmicas. Você vai ter ali uma ritualística também voltada
para uma visão telêmica de invocação dos deuses telêmicos, da vontade. O ritual do não nascido, por si só, faz parte de uma liturgia até telêmica, digamos, por causa que ela é a conjuração do SAG, né? Ela é a ativação do seu santo anjo guardião, da sua centelha divina, para a sua autoridade espiritual ali, né? Então, no momento que você fala, eu sou ele, o espírito não nascido, tudo mais, você está fazendo uma ascensão forma a Deus, né? Do seu SAG também. Então, a diferença, acho que a maior diferença está na cosmovisão, né? A prática é a mesma, né? Triângulo, círculo, baqueta, faca, conjuração, daimon, é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é a cosmovisão, nomes divinos, né? E o motivo, né? Tudo muito concatenado com a vontade, tudo sob vontade. Por que o nome Anubis? Como você escolheu? Pô, interessante. O meu nome mágico, Anubis, ele é o nome de uma divindade egípcia, né? Ele é o que guia as almas até o submundo, né? Ele também pondera se o coração daqueles que morreram estavam leves ou pesados, e aí é condenação ou salvação, né? Só que num contexto até telêmico, no livro das mentiras, tem um trecho que fala sobre o deserto, né? E que Anubis é aquele que guia pelo deserto. E o deserto seria o Da'at, seria o abismo. E eu passei por um momento da minha vida iniciática onde eu tive que contemplar muito a questão da morte, principalmente por causa da morte do meu pai. Então eu tinha que assimilar muito, viver nesse deserto, né? Então Anubis foi não só a divindade que me guiou no deserto, mas também foi uma ascensão forma a Deus para que eu pudesse me guiar no deserto também. No deserto da minha vida naquele momento, no deserto iniciático, do quão difícil foi muitas coisas. Então ele foi uma luz mais sombras. E acabou que essa egrégora me trouxe muitos problemas para resolver. Muita coisa para guiar no deserto também. Mas, resumidamente, meu nome Anubis vem daí. É uma divindade muito poderosa. RMP faz nos dois? Sim, RMP faz nos dois. Na luciferiana que você falou, a gente tem liberdade para mudar os nomes de poder também. Sim. Tem muita gente que usa Azazel. Eu uso Azazel, né? Até por isso que o nome é Baldazel, né? Que eu uso Azazel também. Ah, sim. Entendeu? E aí tem outros que usam outros nomes, né? Usa Lúcifer, Lilith e por aí vai. Tem essa liberdade. O importante é o nome de poder fazer sentido, né? De fato fazer aquele sentido, etc. E o RMP que a gente usa é o ritual menor luciferiano, né? Aí muda um pouco os nomes. Os nomes de poder, tudo modifica total. Legal. Dentro das práticas telêmicas, pode, ao invés de usar o RMP, também usar o Rubi Estrela, né? Sim. Que já tem ali os nomes telêmicos, né? E é um banimento bem poderoso, né? É o Apopantos Cacodaimonos, já começa. É o Ranga Capeta, como diz o Alan. Eu já usei também, muito bom. É muito bom. Tem ali também tem banimento enoquiano, tem muita gente que usa, né? Alan que escolheu meu nome, pô. Eu disse a ele as divindades que tinham me direcionado, aí ele que organizou o nome. Ficou show. O cara é bravo. Pai Alan. Cadê ele na live? Você falou que ele ia entrar. Ele tá fugindo, pô. Pai Alan tá Salaminho. Fugindo? Pai Alan. Mas bora marcar mês que vem, pô. Nós três, pô. Vai ser show. Bora. Eu apoio e eu topo pra gente falar sobre assuntos polêmicos. O Alan gosta de assuntos polêmicos. É bom demais. Mas aí, pra finalizar, irmão, se divulgue aí. Pessoal, siga ele aí no Instagram. O cara é foda. É isso, como disse, sou Mago Telemita, frateranubis, @fr.anubis. Só me seguir aí também. Vou dar um spoiler, mas vai ter mentoria sobre Telema em breve, né? Provavelmente pro mês que vem. E vai ter aí algumas mentorias de Telema, alguns cursos mais para pessoas que estão iniciando, que querem aprender, né? Então, vai ter mentoria de Telema aí pro pessoal. Então, me segue, né? Vai estar aí sempre postando coisas, falando sobre magia, falando sobre Telema, falando sobre
sobre Goetia. É o que a gente gosta de fazer, né, Rick? Anubis fala sobre magia sexual na magia angelical. Ué, cara, ele fala isso, mas porque eu um dia falei para ele assim, é possível fazer magia sexual com magia angelical. Mas assim, cara, é polêmico, é um assunto polêmico, mas tem como. Com o Raniel. Eu tenho um print de Alan com sigilo de Raniel no rosto, assim, com aquele negócio legal assim. Eu vou mandar pra tu depois. Ele fala de magia sexual, mas toda magia sexual, tá? No momento que você tem uma baqueta, tem ali o triângulo, que seria quase praticamente uma representação de um útero, a baqueta, que seria o falos, tudo é filosoficamente uma magia sexual. Né? A magia ela é uma geração. Ela vem, quando nós fazemos algum feitiço, a energia que sai vem do chakra muladhara, o chakra sexual. Então, mesmo que não haja um ato sexual físico, está havendo um ato sexual astral para a geração da sua vontade, daquele feitiço ser concebido no astral, né? Tem que ter. Então, teoricamente, forma... Alan, quando tu chama Cassiel, tu sabe o que tu estás fazendo, né? Você sabe, né, Mago Alan? Já quando tu chama aí os anjos. Mas é isso, pessoal. Mas aí. Boa noite aí, pessoal. Valeu, negão, tu é foda. Muito obrigado, Rick, pelo espaço, pela oportunidade. Foi uma honra. Tamo junto. Muito obrigado, pessoal. Boa noite aí. Boa noite, um abraço.